Só peraí. Então nós estamos aqui na palestra do Luiz Manuel Figueiredo. Estamos aqui no dia 2 de dezembro e a gente está dando continuidade ao projeto de inovação. Hoje são a turma básica e avançada. É isso aí. Vitor, Luiz Manuel, deixa eu ser. Luiz Manuel vai fazer uma palestra. O Vitor é o futuro do e a parte ela está prestigiando aqui a gente. Mas eu queria essa apresentação aí. Pessoal, deixa eu só aproveitar que o Vitor está aqui e apresentando aqui a honra da presença dessa palestra, é isso? Para, mais uma vez, dizer a vocês que o Vitor vai ser o presidente do banco. O Ricardo vai sair e o Vitor vai ser o presidente do banco. Vitor, todo mundo aqui vai ser Vitor, você está em uma explicação, mas ele é um funcionário há muitos anos, atualmente está exercendo a diretoria de administração da empresa, e foi convidado aí para o prefeito do Rio para ser o presidente. É isso aí. Só rapidinho, para não atrasar mais, já estamos um pouquinho atrasados. A proposta realmente é de continuidade das ações de sucesso que a gente tem tido aqui nessa gestão, né, de foco na gestão, foco na inovação, e uma série de outras iniciativas que a gente tem feito aqui dentro da direção da IPLAN, para a Prefeitura. E esse assunto aqui, mais do que nunca importante para que a IPLAN, seus funcionários, dentro das suas áreas de atuação, possam estar sempre propondo novas soluções para a Prefeitura. Acho que o nosso papel está antenado no que está sendo feito. Todo mundo aqui costuma viajar, ver o que está acontecendo em outras cidades, na própria internet, em outros países, trazer coisas para dentro da Prefeitura que possam ser iniciativas. Eu costumo muito trazer o paradigma dos bancos, né, para um comparativo, que a gestão pública ela deve se mirar nas coisas que são bem sucedidas, nos processos que melhoraram no seu atendimento. Um desses exemplos aí é, claro, o dos bancos. Hoje, dificilmente você vê um cliente indo numa agência de banco, a não ser para tirar o dinheiro, sacar dinheiro. O resto tudo são serviços prestados pela internet, você tem acesso a diversas formas de acesso. Então, com isso, facilitou muito o acesso do cliente ao banco. Acho que da mesma forma a gente tem que fazer isso com o nosso cidadão, nosso contribuinte, nosso visitante, todas as pessoas que procuram de alguma forma serviços públicos, precisam deles para que você possa prestar cada vez mais esse serviço de uma forma virtual, não exigindo que o cidadão tenha que se deslocar até a prefeitura ou algum ponto para ser atendido. Né? Então, vou passar a palavra aqui para vocês. Obrigado aí pela introdução. Deixa eu falar aqui um pouco para vocês do Luiz Manuel. O Luiz Manuel é um professor da UF que milita nessa questão das cidades inteligentes, da inovação, principalmente na área de aplicativos móveis. Ele tem sido dado um apoio na Prefeitura do Rio, na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tem um papel importante no Rio Data Mine, que tem ajudado lá a conceber aquele concurso de aplicativos que a Prefeitura do Rio realiza através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. O Luiz Manuel, nós vimos uma apresentação do Luiz Manuel na Rio Info, em que nos sensibilizou muito. Por conta disso aqui, nós convidamos o Luiz Manuel para apresentar isso aqui para nós, né? Eu acho que está em linha com o que a gente vem fazendo aqui na IPLAN e o que a gente pretende fazer. Então, a ideia é que essa apresentação que o Luiz Manuel vai fazer aqui possa contribuir nos nossos projetos. Aliás, um dos motivos de estar aqui a turma de inovação da IPLAN
uma dessa que está acontecendo nesse momento é um pouco isso, para que a gente possa fazer uma interação com as sugestões, as ideias que o Manuel vai apresentar aqui, e a gente possa avançar em projetos que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Luiz. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do Paulo e a produção da Voz do Alto. Eu espero corresponder. Então, essa palestra, ela na verdade foi dada no Rio Info 2014 e partiu de um convite do secretário de Ciência e Tecnologia, o Franklin. Na verdade, foi um certo desafio, que era falar sobre cidades inteligentes e software livre. E a primeira parte do desafio é exatamente... Está todo mundo me ouvindo? Não precisa do alto-falante não, né? Tá tranquilo? Ouvir? Ok. Então, o primeiro desafio é exatamente conceituar o que são cidades inteligentes. Quer dizer, as cidades inteligentes como área de investigação, como área de pesquisa, ela não é uma coisa estabelecida, não há um corpo de conhecimentos bem definido que você possa dizer, isso eu posso conceituar como cidades inteligentes, porque é realmente um desenvolvimento muito novo e que beira aí várias áreas, né? Existem as pesquisas aí pelo lado da informática, existem quem venha pelo lado da governança, da economia criativa, enfim, é um conceito bastante variado. Basicamente, há dois grandes vertentes, né, dois grandes conceitos relacionados à cidade inteligente. Um, talvez, são os conceitos que eles emergem mais dessa questão da cidade conectada. Então, dentro desse conceito, cidades inteligentes seria uma cidade que ela tem um certo estágio de desenvolvimento de infraestrutura de rede. Ou seja, é o conceito de cidade conectada. A ideia de que a conectividade, ela em si mesma é um fator de desenvolvimento social e econômico. Existe um segundo conceito que ele é mais ligado à ideia da inteligência da cidade. Aí geralmente esse conceito é conectado com a ideia do cidadão participativo, da cidadania inteligente, da insustentabilidade, da sustentabilidade. Então, dentro dessa ideia, cidades inteligentes, elas não só são cidades conectadas, isso é só um pré-requisito, mas cidades inteligentes são realmente um ecossistema de inovação. Um ecossistema no sentido que ela reúne, né? Você tem uma tecnologia subjacente, mas você tem, na verdade, os grandes participantes, os grandes stakeholders, que são cidadãos, por um lado, governo, provedores de solução, desenvolvedores de aplicativos, indústria, universidades, comunidades organizadas, enfim, você tem uma série de stakeholders conectados para essa tecnologia, você tendo a conectividade como fundo, e que dentro dessa forma, articulando esses fatores, aí você cria um ecossistema em que pode se dar a inovação. Então essa é a ideia que eu tento desenvolver aqui ao longo da palestra. Bom, uma definição, então, dessas várias que eu digo, uma cidade inteligente é uma área urbana com múltiplos setores públicos e privados que cooperam para obter resultados sustentáveis, né? Os setores aí podem incluir hospitais, emergências, serviços financeiros, indústrias. O fluxo de informação de um setor para o outro é que resulta numa forma mais eficiente de lidar com a informação. O fato de que você consegue essa troca de informação de uma forma eficiente, cidadãos e governos e todos esses fatores, faz com que você possibilite serviços mais sustentáveis para os cidadãos, por exemplo. A questão da insustentabilidade. Outras definições de cidades inteligentes, elas envolvem, por exemplo, a ideia de economia inteligente, né? A ideia de mobilidade inteligente, a ideia de meio ambiente inteligente, que é, né, a ideia de um bem-estar inteligente, governança inteligente, aí governança, serviços inteligentes e por aí vai. Quer dizer, em resumo, o que tem que ser frisado é o seguinte: a ideia de cidade inteligente, na verdade, ela é muito mais do que a ideia de uma cidade conectada. Então, embora se possa também afirmar que a ideia de cidade inteligente seja hoje em dia uma espécie de buzzword, né? Uma espécie de coisa que se fala, e você realmente não consegue botar a mão e dizer o que é uma cidade inteligente.
Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, é bastante interessante que hoje em dia se concebe a cidade inteligente muito mais como essa ideia do ecossistema, como a ideia da rede, do que a de uma cidade que tem link de tanto, em que as coisas estão ligadas em tantos megapixels e por aí vai. Quer dizer, não é uma cidade conectada. A cidade conectada é a base, mas é os serviços que você oferece ao cidadão e a forma como o fluxo de informação se dá que faz com que a cidade se torne inteligente. Ou seja, a ênfase é muito mais no inteligente do que no conectado. Então, continuando aí nos nossos conceitos, né? Cidades inteligentes também podem ser entendidas como aquelas que geram uma forma de inteligência do espaço da cidade, baseado em conectividade, redes de sensores, grandes fontes de dados abertos e informação em tempo real. As cidades inteligentes tendem a gerar ecossistemas de pesquisa e inovação que reúnem aí as comunidades, os usuários, os cidadãos, pesquisadores, criadores de políticas públicas, vendedores de solução, criadores de aplicativo, grandes empresas de rede, empresas tradicionais de rede, por aí vai. Ao mesmo tempo, elas constituem um espaço ideal para o empoderamento das comunidades, surgimento de novas ideias e soluções inovadoras. A parte do empoderamento das comunidades, dos cidadãos, é uma coisa muito frisada, principalmente nos projetos europeus, né? Quando a gente lê sobre eles, é sempre uma coisa muito de dar poder ao cidadão para influir na política pública, para o cidadão poder dizer o que ele quer da política pública. Eu vou dar exemplos no final de aplicativos que levam um pouco essa ideia, mas de coisas do tipo o cidadão poder, de uma forma colaborativa, né, coletiva, com um aplicativo na internet, dizer como ele quer que uma rua fique, ou seja, como é que ele quer o planejamento urbano de uma rua, de um bairro. Então isso pode ser feito de uma forma simples, mediada pela tecnologia, né, pelos aplicativos. Também é muito comum esse conceito, né, nessa literatura recente de Living Labs, né? Os Living Labs, eles são geograficamente delimitados, quer dizer, um espaço como pode ser um bairro, pode ser uma rua, pode ser um distrito, que se constitui, que ele tem uma estrutura de rede, uma estrutura de sensores e uma estrutura de oferta de serviços de tecnologia que faz com que ele se constitua num espaço de inovação aberta, né? Centrada no usuário, centrada no indivíduo. Também é um conceito que aparece bastante. Bom, soluções em cidades inteligentes tem que começar com cidade, não com o smart. E aí essa frase, ela na verdade quando você lê a referência, ela é uma grande crítica ao fato de que muitos projetos de cidades inteligentes aconteceram com base em ofertas de provedores de solução. São grandes grupos que vendem uma ideia de uma estrutura de rede, de conectividade, uma infraestrutura tecnológica cara, que na hora que ela é implementada, ela não traz soluções inteligentes para o cidadão. Ela traz uma infraestrutura tecnológica que não se paga, ela não reverte em benefício para o cidadão, porque não se começou da cidade e do cidadão, e sim se começou da infraestrutura tecnológica. Então é uma crítica que existe em alguns projetos. Outra coisa que se observa nesses projetos de cidades inteligentes, né, que se fala bastante, é que existe um gap entre a tecnologia disponível e os aplicativos, ou seja, os aplicativos que poderiam oferecer serviços para as pessoas, para as populações. Tecnologia existe, mas não existe um conjunto de aplicativos suficiente que traga a solução para a necessidade das pessoas. E aí depois eu vou falar um pouco da ideia do Rio Apps, né, que é conectada com isso. Bom, então, dentro desse conceito de comunidades inteligentes, você vê
o conceito de comunidade inteligente, ele foca então no capital social e não no capital tecnológico, né? Tá no capital social a ênfase, ou seja, no desenvolvimento urbano. Então esse conceito, por exemplo, da California Institute for Smart Communities. Uma comunidade inteligente é uma comunidade que fez um esforço consciente para usar a tecnologia da informação para transformar a vida e o trabalho dentro de sua região de uma maneira significativa e fundamental. Ou seja, ela não é inteligente se ela for só conectada. Se essa conexão, se essa tecnologia, ela não transformar a vida de alguma forma, né, mensurável dentro de uma região de uma maneira significativa, então ela se tornou conectada, mas não inteligente, não smart. Então, aí eu dou um exemplo, né, puxando um pouco aí para o lado desse projeto muito bacana da Prefeitura, que é o projeto das Naves de Conhecimento. Eu puxo esse exemplo sobre o que é um projeto de comunidades inteligentes, porque analisando o que é o projeto das Naves de Conhecimento, ele dá conectividade, quer dizer, ele é uma construção, né, tecnologicamente assim, avançada, bonita, esteticamente bonita, ela é operacional, ela traz ferramentas de tecnologia avançadas dentro de uma comunidade, dentro de comunidades, né, que não têm acesso a esses recursos normalmente. Então a nave não está sendo feita no Leblon, nem em Ipanema, né, está sendo feita em Vila Aliança, em Santa Cruz, em Padre Miguel, enfim. Mas ao mesmo tempo ela tem a preocupação de não trazer só conectividade, mas sim de centralizar, de fazer com que a praça, ela seja, com que a nave do conhecimento, ela seja o fundamento de um projeto maior, que é de trazer soluções para essa comunidade. Ou seja, desenvolver a ideia da comunidade inteligente em torno da praça, mas em torno da nave do conhecimento. Eu acho que isso é uma ideia bem bacana, bem interessante. Claro que tem muito a caminhar aí em termos de envolver toda a comunidade em torno da nave, mas é uma ideia muito interessante, muito bacana. É interessante também, assim, comparando com um pouco o Lila dos projetos europeus, que aqui no Rio parece que a gente parte da prática primeiro e filosofa depois, né? Os projetos europeus, assim, interessante, porque eles produzem centenas de páginas de literatura, eles filosofam pra caramba, eles têm fazem toda uma estrutura muito bem montada, mas na hora que você vai ver o que eles fizeram, aí, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tá? Em que isso afeta o cidadão? Aí você chega, bom, no Rio tem 8 naves, uma mega estrutura enorme. Outro exemplo, né? Eu não sei se eu estou puxando um pouco a brasa para minha sardinha, já que eu trabalho aqui com ideias. Outro exemplo dessa história do ecossistema de inovação, em que você conjuga. Por um lado, assim, você olha o lado aqui do cidadão, né? O Rio Ideias é um momento em que o cidadão, ele propõe as ideias. Ou seja, o cidadão diz do que ele precisa. O que eu quero, o que preciso, o que vai me ajudar aqui numa cidade conectada, usando as fontes de dados abertas. Aí o Rio da Camargo é onde o governo, né, como o governo, ele diz, tá bom, eu vou organizar, vou financiar, vou premiar, vou organizar essa coisa, é a interferência do governo. E o Rio Apps são os desenvolvedores de solução, são as pessoas que vão pegar essas ideias, vão usar essas fontes de dados abertas que estão disponíveis e vão dizer, bom, enfim, vou fazer um aplicativo aqui, vou ganhar dinheiro desse aplicativo, vou ganhar um prêmio, vou vender, vou divulgar, e tá aí vários aplicativos aí que apareceram no Rio Apps que são sucesso, né? Funcionaram. Caminhando um pouco agora mais para o lado do paradigma da cooperação, né? Esse conceito de cidade inteligente, de cidadão, de desenvolvimento, ele está muito ligado ao paradigma do desenvolvimento colaborativo, né? Que é um paradigma muito afim ao do software livre, ao do código aberto. Então, a adoção de tecnologias de código aberto, ela está praticamente intrínseca, ligada ao paradigma da cidade inteligente. E aí não é somente uma questão de redução de custos, né? Você não usa software livre só porque você vai reduzir custos. E em primeiro momento nem sempre se reduz custos. Mas sim
na ideia da criação de um espaço aberto de desenvolvimento de soluções. Ou seja, soluções que são abertas e são reutilizáveis. São soluções em que uma cidade pode utilizar e depois uma outra utilizar e outras podem utilizar. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre essa questão da criação de uma API de cidades, uma API aberta de cidades, para que algumas cidades, para que se possa desenvolver software para cidades inteligentes que já são, em princípio, reutilizáveis para outras cidades. Vou falar um pouco daqui a pouco sobre isso. Então, ecossistemas abertos em ICT. Sistemas abertos, na prática, tornaram-se uma norma em várias áreas, né, de ciência e tecnologia. Sistemas abertos implicam em acesso universal, participação universal e desenvolvimento colaborativo. E na prática, os sistemas abertos mudaram o jogo em todas as áreas, eu acho. Conteúdos abertos são norma, estão se tornando norma hoje em dia. Não sei se vocês conhecem esses projetos das grandes universidades. Partiu com as grandes universidades americanas, como Harvard, Stanford, Califórnia, o MIT, de disponibilizar todos os cursos deles abertamente na internet. Eles chamam de Open Courseware. Então, a maioria dos cursos do MIT, muitos cursos de Harvard, da Califórnia, estão disponíveis na internet. Os mesmos cursos que são dados lá nessas universidades. E muitos deles, assim, disponibilizados como videoaulas, inclusive. A aula que você veria lá, você pode ver disponível na internet. Conteúdos abertos. Na verdade, os caras, eles não o que leva você a estudar no MIT, por exemplo, não é o conteúdo que disponibilizou na internet. O que leva você a estudar no MIT é a acreditação, é o network, ou seja, a discussão, as interações, né? Outro ponto, padrões abertos de hardware, que são muito usados no conceito de cidade inteligente, que é padrão como o Arduino, Galileu. Soluções de software aberto são usadas nesse conceito de cidade inteligente em praticamente todos os domínios da tecnologia. Então, a gente pode se dizer que o software aberto mudou o jogo. Poucas coisas são realmente feitas com software proprietário nessa área. Bom, tecnologias de código aberto que permitem a implementação de serviços de cidades inteligentes poderia dividir em 3 grandes áreas aqui. Uma grande área é o da internet das coisas, né, que são os sensores de código aberto, hardware aberto, software desses sensores, RFID, todos esse conjunto de sensores que permitem a captura e transmissão de dados e a criação de uma rede de objetos físicos e virtuais. Então, isso é bastante... Há vários projetos de cidades inteligentes que consistem em você espalhar uma rede de sensores que tragam informações em tempo real de ambiente, por exemplo, de smart grids, né, de produção de eletricidade. Enfim, todos eles usam sensores de código aberto. Solução de Big Data, né, que é uma coisa importante pra caramba hoje em dia. Grande parte, eu não sei se todas as soluções de Big Data são soluções de código aberto. São feitas por empresas proprietárias, são grandes empresas. Mas as soluções em si, tipo a Apache Hadoop, por exemplo, são soluções de código aberto. Plataforma de código aberto para serviços e APIs para cidades inteligentes. Também em geral, são feitas com código aberto, né? Eu vou dar uns exemplos depois. Então, levando um pouco essa ideia um pouco mais adiante, a gente poderia pensar na cidade, né, como uma plataforma aberta de serviços. O que isso significa? Que você, de alguma forma, você tem, né, e de alguma forma é mediada aí pelas plataformas de dados abertos, você tem acesso em tempo real à infraestrutura física da cidade, isso, acesso aberto, acesso ao cidadão. Você tem ferramentas de gerenciamento de grandes conjuntos de dados, chamado Big Data, e tem a possibilidade de
desenvolvedores e cidadãos utilizarem esses dados em tempos reais através de plataformas abertas de serviço. Essa é um conceito bem interessante, bem bacana de cidade inteligente. Quer dizer, então é uma cidade que disponibiliza ao seu cidadão acesso em tempo real à informação da estrutura física, são aqueles sensores, aquelas coisas que eu falei, ferramentas de gerenciamento desses grandes conjuntos de dados e possibilidade de utilizar isso de uma forma aberta. Ou seja, eu posso desenvolver aplicativos que usem toda que tenham acesso a essa infraestrutura de dados. E mais do que isso, esses aplicativos eles tenham acesso através, talvez, de uma API da cidade. A cidade disponibilizar conjunto, uma interface para que eu possa, de uma maneira padronizada, de uma maneira harmonizada, construir aplicativos para ela, cidadão. Isso seria uma coisa bem legal. Bom, em um cenário que você tivesse muitas cidades disponibilizando essa infraestrutura de informação e disponibilizando uma API de serviços de uma maneira organizada, você criaria um ecossistema de inovação em que todos ganhariam. Por quê? As empresas que desenvolvem, elas teriam imediatamente escala. Quando eu desenvolvo um aplicativo ou um serviço para essa cidade, esse serviço seria imediatamente aplicável às outras cidades. As cidades ganhariam porque elas teriam um volume, um conjunto de informações, conjunto de aplicativos, um modelo aberto de desenvolvimento de aplicativos disponíveis para ela. Porque o que acontece é que nessa escala que a gente está fazendo, se não forem utilizados padrões abertos, se forem utilizados padrões fechados, então os padrões vão se tornar um gargalo, vão se tornar um fator limitante. Quer dizer, se cada cidade tiver que lidar com um produto de padrões fechados, então nada cresce. Ninguém vai conseguir crescer. Gente, para fechar essa parte, eu queria falar de um projeto europeu que tem mais ou menos 2 anos e que é exatamente essa ideia da cidade como plataforma de serviços. É o City SDK. O SDK não é Software Development Kit, não, é Service Development Kit. Quer dizer, é um kit de desenvolvimento de serviços para cidades. É um projeto que envolve 8 cidades europeias, deixa eu ver se eu lembro as outras: Lisboa, Manchester, Helsinki na Finlândia, Viana na Grécia, Amsterdã, Istambul, faltou 2, Roma e Amsterdã, faltou uma que eu esqueci. Envolve 8 cidades europeias em que o objetivo é exatamente você desenvolver e padronizar um conjunto de APIs e de toolkits para desenvolvedores de aplicação de serviços para cidades. O projeto se concentrou inicialmente em 3 temas, governança, essa participação, mobilidade e turismo, e foram desenvolvidas até agora 3 APIs. O Open 311 API, que é de governança, Linked Data de mobilidade e o Tourism API. Então, a ideia desse projeto seria o seguinte: qual é a base do projeto em relação ao desenvolvimento desses toolkits? O que esses toolkits ficariam? Seriam recursos disponíveis online, acessibilidade seriam de código aberto, quer dizer, acessibilidade a esse código, cada toolkit desse, cada API teria, por exemplo, uma conta no GitHub que você poderia forcar do seu próprio desenvolvimento. Confiabilidade, no sentido que cada API dessa foi testada nas cidades participantes, foram feitos testes de qualidade antes que eles sejam disponibilizados. Compromissos, as cidades que aderem ao projeto já devem ter a maioria de seus dados disponíveis em formato confiável. Quer dizer, as cidades, ou seja, dados abertos, cidades participantes têm disponibilizado dados abertos para o uso dos APIs e aplicativos. Boas práticas, no sentido que esse desenvolvimento é feito com o uso das melhores práticas e padrões de software. E sustentabilidade, as cidades se comprometem a continuar trabalhando para o desenvolvimento dessas APIs. Então, eu acho isso uma coisa bem bacana, bem inovadora, e que tem um potencial muito grande de você conseguir alavancar
várias cidades ao mesmo tempo de uma forma colaborativa, ao invés de você ficar numa coisa de cada um trabalha por si. Pessoal, para terminar, eu separei alguns exemplos de aplicativos que são exemplos, não tem nenhuma grande relação entre eles, mas só são exemplos que eu busquei, que eu achei interessante, no sentido de oferecer serviço aos cidadãos, testado, que são usados em vários lugares e feitos com software livre. Ok? Street Mix, esse é usado na cidade do México, Cleveland, Iowa. Esse é um aplicativo em JavaScript que o cidadão pode entrar e ele redesenha o espaço urbano dele. Ele pode redesenhar uma rua ou bairro, né? Ele tem uma interface muito simples em que você pode entrar numa figura dessa e dizer, vou botar uma ciclovia aqui, vou estreitar um pouco essa rua, vou redesenhar isso daqui. Ele refaz o espaço urbano dele de uma forma colaborativa. Aí outro cidadão entra, não, eu gostei, mas eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá. E os cidadãos podem colaborativamente redesenhar o bairro dele, desenhar o espaço urbano. Isso é disponível publicamente, é usado. Secan. Bom, Secan acho que eu não preciso falar com o Neiplan, né? Secan é muito usado, deve ser o portal de dados abertos talvez mais usado no mundo, feito em Python, usado aqui no Neiplan, né? Na disponibilização dos dados. LocalWiki é interessante. O LocalWiki ele é usado também em vários, eu contei 71 projetos em 10 países no site. Ele é o desenvolvimento da wiki de uma comunidade. Ou seja, os cidadãos de um bairro, de uma comunidade, eles instalam esse wiki no servidor e aí eles podem, de uma forma colaborativa, cada um colocando suas entradas, construir o wiki do bairro deles. Ou o wiki de uma cidade, ou de um bairro, ou de uma rua, de uma comunidade, de um distrito, seja lá do que for. Os cidadãos colaborando e colocando. Aí tem todas as ferramentas de wiki, né? Edição colaborativa, alguém aceita ou rejeita, alguém denuncia e por aí vai, de uma forma organizada. Muito interessante. Open Data Catalog, que é usada pela cidade de Filadélfia, também é um portal de dados abertos, né? Acesso para conjuntos de dados e aplicativos. Ele tem um formato diferente do Secan, acho que tem uma ênfase também nos aplicativos. Esse site, inclusive, é bem interessante porque aqui você vê a cidade da Filadélfia disponibilizando os dados dela. É bastante interessante, mesmo que você não use, é interessante para ter ideias. É bem legal, é um portal bem bacana. Open Spending. Open Spending ele é usado para visualização de gastos públicos. E é usado por vários países. Inclusive, eu ontem entrei para atualizar esse número, eu vi que tinha alguns órgãos do Brasil disponibilizando dados ali. Eu vi o Aeronáutica, Supremo Tribunal Federal, Ministério da Justiça. Então, interessante porque não só coloca números, mas a ferramenta ela tem maneiras interessantes de visualização. Você tem que criar a visualização, você não pode botar só números, mas você vê algumas cidades que criaram de uma forma bacana. Você separa aqui, por exemplo, né, contas públicas regionais da Itália, você separa em áreas, você clica aqui, por exemplo, aí abre uma outra coisa de como aquele recurso foi distribuído. Então, uma forma que a cidade ela exerce nessa transparência de mostrar ao cidadão como está gastando, mas de uma forma visualmente simples para o cidadão, não como tabelas e tabelas e tabelas de números, mas uma forma que visualmente ele vai conseguir clicar e vai conseguir navegar ali dentro. Isso é bem interessante, também é software livre. O Shard, provavelmente já é conhecido aqui também, que é outro portal de compartilhamento de dados, história, é bastante usado. O Shard inicialmente foi muito utilizado, né, na África com questão da votação, né, porque votação, escolhas, então a pessoa ela ia lá e colocava dentro do mapa como é que ela votou. Então aquilo ali você criava uma forma de visualizar os votos e comparar com aquele paísinho lá qual era a versão oficial, né, tinha uma coisa dessa.
Mas o Shard também é uma plataforma para visualizar dados em mapa. Ele tem aplicativo para Android, tem aplicativo para iOS. Interessante também. OpenMRS, né, feito em Java, ele é uma ferramenta de uma plataforma hospitalar bastante grande, bastante robusta, usada em vários países da África. E esse eu vi uma implantação lá que era uma coisa grande, né, usada assim, nível no país inteiro usado. Com prontuário eletrônico, registro de consultas, software livre também. O Respiro ele é interessante, da cidade de Bilbao. Ele é, na verdade, ele mostra no mapa condições atmosféricas, mas o interessante dele é que ele está ligado a sensores em tempo real, espalhados pela cidade. Então ele mostra em tempo real as condições de poluição atmosférica na cidade. OpenTreeMap, esse OpenTreeMap, ele também é um aplicativo georreferenciado em que os cidadãos eles mapeiam as árvores da sua cidade. Ou seja, o cidadão ele vai lá, ele identifica lá a posição, né, as coordenadas da árvore, que árvore é, e ele coloca no mapa. Aí de uma forma aí, colaborativa, você cria um mapa das árvores de uma cidade. E o aplicativo ele disponibiliza umas ferramentas, por exemplo, ele tem o total das árvores, ele te diz, por exemplo, quanto de oxigênio aquilo dali é colocado na atmosfera, qual o percentual de carbono economizado, ou seja, qual o dinheiro, quanto aquelas árvores estão economizando por causa disso, daquilo. É uma ferramenta de conscientização também, bem bacana. Bom, chegou ao final, eu retirei um que tinha lá na apresentação que já não é mais livre, mas cheguei ao final, gente, perguntas. Se o OpenTreeMap você usa lá, você baixa as coisas. Você baixa, instala no seu servidor. Eles estão, você falou que todos eles estão no GitHub? Todos eles? Todos esses exemplos, eles estão no GitHub? Não. E também eu não escrevi aqui, mas as licenças aqui são muito variáveis também. Porque quando se fala em licença de software livre, tem muitas licenças, né? Tem várias licenças diferentes. Assim, a diferença entre as licenças é muito grande. Se você pode usar livremente, se você pode incorporar no produto e vender ou não. Então, as licenças são bem diferentes. Mas todos eles qualificam como software livre. Ou seja, eu tenho acesso ao código, eu posso baixar, posso instalar no meu servidor, posso disponibilizar na minha cidade. Oi? Pode fazer um fork de todos esses? Ou também não vai depender da licença? Aí tem que analisar a licença caso a caso. Em geral, sim. A principal coisa é se você pode vender ou não. Você pode embutir no produto e vender ou não. Aí já está no outro lado, né? É o lado da organização da cidade. Porque
A plataforma, a tecnologia, ela existe. Tem mais de uma plataforma várias plataformas de código de fazer isso que você está falando. O cidadão comunicar, exercer uma espécie de governança, comunicar a cidade em um buraco, e dizer que há uma necessidade de um sinal rural, botar a caminho da frente. Na própria análise de conhecimento tem uma mesa, né, um grande assim, tal, que você visualiza assim, um mapa, né, já referenciado, e você pode logar, né, usar sua credencial da nave e arrastar ele para um determinado ponto e botar uma mensagem. Aqui queria que se criasse um sinal. Agora, como é que a cidade trata essa informação? É uma questão que envolve o acesso, envolve as secretarias, envolve o fluxo de informação que você prefere para essas cidades. Eu ia te perguntar uma coisa. A gente andou estudando o Colab. O Colab concentra um banco de dados, o proprietário dele, e várias cidades estão usando. Você já chegou a avaliar isso? Acho que é um banco de dados. É um negócio, é uma empresa privada que oferece para a prefeitura um serviço de colaboração. E aí ele não está indo nessa linha de software livre. Nada contra também. Não, eu sei, Teresina. Não, a gente queria saber se tinha tido contato. Curitiba, Teresina. Essa solução do Colab, eu não conheço suficientemente bem, mas uma coisa me chama a atenção nela, que é um serviço que ela presta à prefeitura aqui, ou à prefeitura do lado. E seguramente, quando esse contrato termina, é um serviço. O serviço termina. E tudo que estava ali vai para o final. Então, essa é uma questão do Colab que me parece, não sei se na discussão que foi travada aqui, se essa questão foi levada em conta. Mas isso tem na prefeitura, acho que isso começou na prefeitura de Curitiba, não é isso? Isso começou na prefeitura de Curitiba. Uma apresentação uma vez no Curitiba, dizendo um pouco isso. E depois eu acho que essa coisa se propagou para a cidade brasileira. Mas isso. Pois é, isso aqui, o contrato de serviço, normalmente é assim. Você presta serviço e, ao fundar o serviço, termina o serviço. E, via de regra, o conjunto de dados e informações que estão ali foram com o fornecedor de serviço. É uma exceção quando os dados e as informações ficam com o contratante. Pode até ficar, mas isso não é o padrão, isso não é a exceção. Então, eu estou entendendo aqui que o que foi apresentado aqui é uma coisa diferente disso. Quer dizer, isso aqui vira um patrimônio das cidades, dado que isso é instalado nos dados das cidades, isso aqui é desenvolvido, o que tiver que ser desenvolvido pelas equipes das cidades, enfim. Eu diria que essa é uma diferença que eu posso perceber desses dois tipos de disponibilidade que estão colocados. Eu sou um pouco parcial nisso, eu sou lá, faço a minha utilização do lado do software livre. Né? Tudo isso que é software proprietário, quando você leva para o nível, se eu tenho uma empresa, você tem uma propriedade, problema nenhum. Mas do lado da cidade, né, do lado do que é público, você botar dinheiro no software proprietário, tem uma questão óbvia que é essa. Acabou o contrato, ele vai me dar o código. Sabe, acaba o contrato, mas eu tenho 4 desenvolvedores e eu digo, não, vocês não vão fazer isso. Tem 4 garotos bons aí que tocam. Vai me dar um código? Vou botar meus 4 garotos bons no contrato? Não sei. Os dados estavam armazenados no servidor. Você vai me dar o login aqui no servidor, fazendo backup, estava no meu servidor. Não sei. Então existe esse lado. Agora existe uma questão até filosófica, né? Que você poder desenvolver com software livre, ou que não seja livre, mas pelo menos seja uma solução da casa, seja pública, né? No sentido de que pertence à cidade, não pertence à cidade.
empresa parceira que ajudou. O que eu acho importante é que a empresa parceira tem entendimento que ela está desenvolvendo um software público, não é dela. Por exemplo, o contratante ele tem acesso à conta do GitHub privado onde está sendo desenvolvido, ele tem acesso aos servidores onde os dados são armazenados, ou até servidores próprios, que é melhor ainda. E como você deve estudar uma cidade, essa relação. Conheço vários casos. Desse tipo que você tem feito, não sei se você tem assim, algum tipo de avaliação assim, se você acha, em termos de exemplos assim, de cidades no Brasil, que cidades que você acha que estão hoje no Brasil mais espertas nessa área de cidades digitais, cidades inteligentes? A gente vai ser mais Rio. Conheço mais o Rio, conheço a cidade do Sul, mas é um mundo, né? Eu falei, tem um lado aí do governo, nós tem um lado da cidade conectada, tem um lado da educação, agora, que assim, mais esperto, que está pensando, que está ao lado da conexão, está ao lado do desenvolvimento de aplicativos, é a Está caminhando nessa direção. Ouvindo a tua experiência, você participou ativamente do projeto do Rio Data Mine, ajudaram, né, bastante a pessoal da SECT. Eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência com o Rio Data Mine nesse modelo de oferecer os dados, o que foi obtido de retornos dentro das naves e fora delas também, né? Como é que o Rio Data Mine está convivendo aí nesse ecossistema, ele ainda está ativo, né? Então, como é que está sendo essa convivência? A grande vantagem do Rio Data Mine é essa disponibilização dos dados de uma forma, né, aberta, organizada, com uma API definida, para os desenvolvedores do aplicativo. Isso é uma vantagem imensa, né, porque você tem acesso aos dados da prefeitura vem de várias fontes, né, e nem sempre esses APIs são bem definidos, até porque essa fonte não é a principal função dela, né, de utilizar de complementar, gerando esse negócio. Ela gera informação. Então, uma vantagem do sistema como o Data Mine, não só o Data Mine, não sei qual que é o Data Mine, mas de um sistema tipo Data Mine, de uma coisa, por exemplo, um sistema que disponibiliza de uma forma aberta e organizada de informação. Então, por exemplo, está comentando com o Paulo, tem um problema lá que você tem um dado que vem de uma certa fonte. Essa fonte ela muda o formato do dado com uma certa frequência. Isso, para quem está mantendo, é uma dor de cabeça. Você tem que ficar olhando, né? Daqui a pouco uma coisa não funciona. Agora, se você é responsável por manter um portal de dados aberto, uma API documentada, o desenvolvedor do aplicativo não tem que saber disso. Ele tem a API certa para que o aplicativo dele vai estar conectado. Aliás, ele em geral ele também não tem acesso direto à fonte primária, ele tem acesso ao seu portal e o seu portal tem acesso à fonte primária. Então é uma. Estou falando do Data Mine particularmente, estou falando desses portais de dados abertos, é fundamental, assim, a base de toda essa ideia da cidade como plataforma de serviço. Toda cidade, se não tiver, não tem como começar essa brincadeira. Uma outra coisa, por exemplo, que o Data Mine usado diretamente nas naves, está falando dessa mesa de conhecimento, que ela mostra os serviços, mostra aos cidadãos os serviços, alguns dos serviços oferecidos naquele bairro, como o transporte de boleiro, sinais, casa de limpeza, escola, delegacia de polícia, e os dados são extraídos do Data Mine. A gente assistiu uma palestra, no exemplo de Lisboa, que as pessoas da própria comunidade criavam esses aplicativos do seu próprio grupo. A gente já tem alguma experiência parecida na nave, de participantes da nave estarem criando projetos colaborativos ali no voo, baseado no Data Mine. Já existe alguma experiência nesse sentido? Participantes da nave, pessoas ligadas à nave. Os grupos ligados ali à nave. O desenvolvedor que você está falando é As desenvolvedoras de aplicativo, pessoas que entram Em nos geral. mapas, desenvolvedores da nave. pessoas da
formar essa pessoa. É fácil, porque as naves elas esperam uns cursos de informática digital, cursos de produção automática, cursos de terceiridade, são cursos naturais, mas elas também têm curso de inteligência ambiental. É um curso por pago, não está menor. Mas é um desafio. Está dentro da função da NASA, que é exatamente criar essa comunidade inteligente artificial. Isso ainda está em andamento, então não teve uma. Acho que o processo é razoavelmente longo, salvo um caso ou outro, caso isolador. Eu voltei para o Um caso aqui mais que me lembro direito, mas isso é fora. Eles tinham um projeto dessa liberação de dados sem restrição. Depois, sei lá, começou a virar um pouco uma bagunça, eu não lembro direito a situação. Mas você não acha que isso pode assim? E aí depois eles começaram a usar um outro modelo de quem precisa dos dados? Você vai cadastrar qualquer coisa assim e começava a fornecer esses dados, aumentando gradativamente, ao passo que esse desenvolvedor fornecesse algo em troca realmente para aquele governo. Você tem alguma coisa a respeito disso ou é a favor de libera tudo? Será que isso não pode impactar lá na frente? Não é dizer que não vai liberar, mas a princípio um controle no cadastro. Existe um controle de cadastro, mas não é a restrição, mas para a organização mesmo, que é do aplicativo que vai usar os dados. Uma coisa é você entrar no portal e você ver os dados, isso é uma coisa. A outra coisa é você vai desenvolver um aplicativo que vai usar esses dados. Então é um cadastro. O aplicativo recebe um token, ele recebe um token que ele usa para ele vai. Quando o aplicativo vai solicitar a informação. E aí até você pode fazer uma estatística de quem está usando. Quantos aplicativos estão usando, o que eles estão usando. Especificamente com a API, usando a API. Isso para acesso a API. Sim. Agora restringe. A não ser que tenha alguma razão para isso. Teria que ter uma razão Seria para a isso. prefeitura eles que devem passar essa informação para vocês. Prédio, Você está falando com a pessoa errada. Só do lado do software livre. Só do software livre. a respeito aqui que eles estavam falando que eles liberaram os dados totalmente, depois começaram Queria saber por quê, na verdade, os usuários. Veio da palestra para veio conversar com a gente. Lembra disso? Você está mais a par aí. querendo saber o que deu errado. É, Para alguma coisa deu analisar. errado. Alguma coisa deu errado, mas aí- teria que saber o que. Tá ótimo. Senhoras e senhores, mais alguma pergunta? Bom. Então, eu queria agradecer aqui ao Manuel. Eu tenho pendrive. Você tem? Pode. Windows é um negócio difícil de usar, né? Windows é uma coisa difícil de usar. É verdade. Também.
Pode ficar. Beleza, obrigado. Valeu. Obrigado. Prazer com os exemplos aí, né? Tem alguém aqui já no Brasil usando isso? Você viu alguma coisa? Usando esses aplicativos? Alguns deles eu já vi, mas assim, nada que eu tenha visto numa escala muito grande. E eles são todos... Rio de Janeiro tem pouco no Brasil. Eu sei, mas esses que você mostrou São todos só feliz. mas tudo para internet, ou tem aplicativo também? Tudo para browser? O chá, eu não sei dizer todos. O chá ele tem aplicativo, alguns tem. Outros não fazem sentido, né? Porque é feito em JavaScript. Eles têm uma outra parada que alguém construiu usando a mesma base. Tudo com JavaScript. Também alguns deles são fáceis, seriam fáceis de desenvolver. Mas também desenvolver. Desenvolve e contribui também. Tem uma escala, né? Que é fácil. Mas eu acho que ele está na frente, assim, né? Porque os caras existem, porque é tal história, a pessoa falou assim, né? Existem outras cidades? Existe, mas o pessoal está muito no nível assim, não, vamos botar o Office pelo BR Office.